Salve pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje nós vamos continuar, na verdade, o tema da termologia que nós iniciamos na aula passada. Então, relembrando alguns pontos básicos. Primeiro, termologia é o ramo da física que estuda a temperatura e o calor. E nós vimos que esse é um importante ramo da física porque nesse ramo foi que o ser humano aprendeu a manipular o que a gente chama hoje de energia térmica. A mesma energia que tornou possível nós construirmos a máquina a vapor, o motor a combustão, por exemplo, a gasolina, tá? E todos os motores que hoje são tão comuns e que funcionam, muitos deles movidos a combustíveis fósseis, por exemplo, como o petróleo e a gasolina. Então nós vimos alguns conceitos básicos. Primeiro, claro, relembrando aqui, nós vimos que é um ramo muito importante, então, para a engenharia mecânica. Tá? A engenharia mecânica tem que conhecer muito bem esse ramo da termologia, do estudo da temperatura e do calor e da energia térmica, dito de outra maneira. Então, os conceitos básicos que nós vimos, o conceito de calor, que é importante, calor é a própria energia térmica, tá? A temperatura, que é a origem dessa energia térmica, que é a vibração dos átomos e moléculas de um corpo. Nós vimos também alguns fenômenos térmicos básicos, né? Então, por exemplo, o primeiro fenômeno, se um corpo absorve calor, ele aumenta a sua temperatura, aumenta a vibração. Então, o primeiro fenômeno térmico básico. O segundo fenômeno, o fenômeno da dilatação ou da contração. Todo corpo que é aquecido, que absorve calor, aumenta a vibração e isso faz com que ele aumente a sua dimensão, ou seja, ocorra o que a gente chama de dilatação do corpo. Então isso é muito importante, por exemplo, na construção civil. Isso já aconteceu provavelmente com vocês, acontece com muitas pessoas, quando você coloca uma porta, instala uma porta, às vezes a porta fica pegando, não fecha, às vezes quando você vai abrir ela fica raspando. Isso ocorre exatamente por causa da dilatação. Com o aumento da temperatura, as dimensões aumentam, então a porta se dilata e ela pode não fechar mais. Tá? Um exemplo clássico aí de dilatação. E quanto maior as estruturas, maior a dilatação que elas sofrem. Então pontes, viadutos, então na construção civil em geral, o engenheiro precisa sempre estar atento com a dilatação dos materiais. Então, outro fenômeno térmico é o fenômeno da dilatação e um outro fenômeno térmico é da mudança de fase, ou mudança de estado. Se você continuar adicionando calor num corpo, ele vai primeiro aumentar a vibração dos átomos e moléculas, depois vai começar a dilatar e vai chegar o momento em que as moléculas vão se separar tanto devido à vibração que vai mudar o estado físico do corpo, né? Sólido para o líquido para o gasoso. Então, cada um desses estados, os átomos, as moléculas, a vibração faz com que as moléculas se separem cada vez mais e ocorrem então essas mudanças de estado. Tá? Então nós vimos isso também. E dois conceitos básicos importantes que nós vimos: ponto de fusão, ponto de ebulição. Ponto de fusão, temperatura em que a água congela, uma substância qualquer na verdade, né, congela, passa do estado sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Ponto de ebulição, temperatura em que um corpo, uma substância passa do estado líquido para o gasoso, ou também o contrário, do gasoso para o líquido. Lembra, essas mudanças, essas transformações ocorrem sempre numa temperatura exata, que é o que nós chamamos de ponto de fusão e ponto de ebulição, e nós usamos o exemplo, por exemplo, da água e do álcool, né? Ponto de fusão da água é 0 grau, a água congela a 0 grau, ponto de fusão do álcool é menos 114 graus, o álcool congela somente a menos 114 graus. Tá? E o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, e o ponto de ebulição do álcool é 78 graus Celsius. Então, sempre que a gente fala de ponto de fusão, ponto de ebulição, a gente está se referindo a uma temperatura exata em que ocorre a mudança de fase do corpo, da substância, ou mudança de estado físico. Ok, agora, a partir de agora, a gente vai entrar nesse tema aqui de escalas termométricas, tá? Então, durante muito tempo, os físicos tentaram medir a temperatura, matematicamente, né? Usando uma escala matemática para medir a temperatura. Eles já faziam isso com muitas outras coisas, né? Por exemplo, comprimento, tempo. Havia instrumentos de medida que tornavam possível matematizar, né? Colocar em forma de números, medir comprimento, distância, tempo.
E eles naturalmente queriam medir também a temperatura, até porque seria uma coisa muito prática, muito interessante, né, para o cotidiano, para o dia a dia, para a vida, você conseguir saber a temperatura das coisas, se está mais quente, se está mais frio, o quanto está mais quente e o quanto está mais frio, ou seja, matematizar essa medição da temperatura. E isso, isso foi um processo longo até conseguir se medir a temperatura, e envolveu a construção, naturalmente, de um instrumento que hoje nós conhecemos muito bem, chamado termômetro. E toda a dificuldade para se construir esse termômetro e ter um instrumento para medir a temperatura, poder expressar ela matematicamente, estava no fato de encontrar uma substância com uma propriedade, como eles diziam, termométrica, que fosse constante, ou seja, a ideia era medir a temperatura pela dilatação de algum material. Se, quando você esquenta o material, ele se dilata, eu posso usar essa dilatação para avaliar, para dar um número para a temperatura, medir a temperatura. Só que o problema é que os materiais, a maioria dos materiais e substâncias que eram utilizadas para tentar fazer isso, Galileu, por exemplo, foi um dos primeiros que tentou fazer isso, elas não evoluíam de forma constante, ou seja, conforme ia aumentando a temperatura, elas não aumentavam essa dimensão, ou seja, dilatavam ou contraíam de forma uniforme. Então, durante um bom tempo, se tentou investigar e encontrar uma substância que tivesse essa propriedade termométrica bem constante para poder construir um termômetro. E quem conseguiu fazer isso somente foi o cientista chamado Daniel Fahrenheit, mais ou menos ali pelo século XVII, em que ele encontrou que a substância mercúrio era uma substância que tinha propriedades termométricas interessantes para se construir um termômetro, e ele fez vários experimentos para tentar construir um termômetro de mercúrio, e efetivamente ele conseguiu. Ele construiu o primeiro termômetro de mercúrio que tinha uma constância interessante, né? Não tinha uma variação muito grande, de forma que era possível medir as temperaturas em variadas circunstâncias, e aí foi criado o primeiro termômetro por Gabriel Fahrenheit. Mas no momento que ele criou o termômetro, naturalmente ele criou também uma escala termométrica, uma escala de medição de temperatura, que depois de um tempo, muito tempo, foi chamada de escala Fahrenheit de medição de temperatura. Tá? E essa escala, ele dividiu essa escala, na verdade, atribuindo números, claro, ele tinha que atribuir números, e ele atribuiu o número de 32 graus para esse PF aqui, que é o ponto de fusão da água, o ponto temperatura em que a água congela, como nós já sabemos. Então ele atribuiu esse número, 32, para o ponto de fusão da água, e atribuiu também um número 212 para o ponto de ebulição, PE aqui, ponto de ebulição da água. Então ele pegou dois pontos fixos de temperatura, por exemplo, a temperatura em que a água congela e a temperatura em que a água ferve. Pegou esses dois pontos fixos e atribuiu dois números, né? Porque agora com o termômetro ele conseguia medir as temperaturas atribuindo números para cada temperatura. Então ele atribuiu esses dois números, 32 e 212. Então surgiu dessa forma a escala Fahrenheit de temperatura, que é uma escala que é utilizada até hoje nos Estados Unidos, por exemplo. Tem pouquíssimos países que continuam utilizando essa escala Fahrenheit. Os Estados Unidos é um desses países. Então a escala Fahrenheit de temperatura, a temperatura que é o PF aqui, o ponto de fusão da água, a temperatura que a água congela, é 32 graus Fahrenheit. E a temperatura em que a água ferve, o PE aqui, ponto de ebulição da água, é 212 graus Fahrenheit. Então você já sabe, nos Estados Unidos, a água congela 32 graus, mas isso quer dizer que 32 graus Fahrenheit. E a água ferve a 212 graus, ou seja, ferve com a mesma temperatura que aqui, óbvio, né? Mas lá é a escala Fahrenheit que se usa. Na escala Fahrenheit, a temperatura, o ponto de ebulição da água é 212 graus. É claro que algum de vocês poderia questionar assim, pô, mas esses números, por que esses números, né? Não poderia ter uns números um pouquinho melhor, 32 e 212? Né? Na verdade, não é só a gente que questiona isso, muitos outros já questionaram Fahrenheit, por que ele utilizou esses números, principalmente um cidadão chamado Celsius. Um outro cientista
chamado Anders Celsius. E o Anders Celsius, então, o que ele fez basicamente foi propor uma outra escala de medição de temperatura que utilizasse valores mais interessantes, né? Mais redondos, digamos assim. E o Anders Celsius propôs então uma nova escala termométrica que, em vez de usar 32, como Fahrenheit havia proposto para a temperatura de fusão da água, né? A temperatura que a água congela, ele propôs, por que não colocar 0? E a temperatura em que a água ferve, ponto de ebulição da água, 100. Não seria muito mais interessante assim usar números redondos, 0 e 100, em vez de 32 e 212? Então o Celsius propôs essa outra escala de medição de temperatura. A escala Celsius depois ficou conhecida, escala centígrada na verdade, e depois se tornou a escala Celsius de temperatura em homenagem ao próprio Anders Celsius, que viveu quase na mesma época de Fahrenheit, ali, mais ou menos na mesma época, né, mas ele propôs a escala um pouquinho depois. Tá? Então, essas duas escalas passaram a conviver, as duas no mesmo período. Né? Alguns países usavam essa escala Fahrenheit de temperatura, que é a temperatura que a água congela e a água ferve, 32 e 212, e alguns países usavam a escala Celsius de temperatura, ou centígrada, né? Centígrada porque ela divide em exatamente 100 partes iguais aqui a temperatura de fusão da água e de ebulição. Então, outros países passaram a usar a escala Celsius de temperatura. E, no final das contas, a maioria dos países acabou adotando a escala Celsius de temperatura pela praticidade dela, pelos números, né, redondos, são 100 divisões e 0, 100, ficou muito mais prático. Então, por isso que caiu em desuso a escala Fahrenheit e a escala Celsius se tornou a escala mais difundida no mundo em utilização, só ficando mesmo lá os Estados Unidos, principalmente usando a escala Fahrenheit. Tá? Então, são essas duas escalas. Mas aqui tem um detalhe, né? Você deve ter percebido que esses números, tanto 32 quanto 212, quanto 0 e 100, são números aleatórios. Poderia ser qualquer outro nome, qualquer outro número. Eu poderia criar uma escala Ricardo, por exemplo, e poderia dizer que a escala Ricardo, a temperatura que a água congela é 500 graus, e a temperatura que a água ferve é 1000 graus. Eu poderia criar uma escala assim. Esses números são arbitrários, são escolhidos aleatoriamente. Poderia ser qualquer outro número. Então, na verdade, isso fez com que muitos se questionassem, né? O que seria uma escala correta, absoluta, né? E muitos começaram a estudar isso depois. E um cidadão, um bom tempo depois, chamado William Thomson, um inglês, um cientista inglês, né, que depois recebeu o título de Lord, né, e se tornou Lord Kelvin, também conhecido como Lord Kelvin, um personagem muito importante aí na história da física. Ele encontrou uma substância que tinha uma propriedade termométrica para fazer um termômetro melhor que o mercúrio. Ele percebeu que os gases, na verdade, também se dilatavam e eles poderiam ser utilizados de uma maneira muito melhor para confeccionar um termômetro do que o mercúrio, que era relativamente constante nessa dilatação dele, mas ainda não era ideal. E aí o Kelvin, Lord Kelvin, né, o William Thomson, ele criou o termômetro a gás. Ele desenvolveu um termômetro a gás. E ele conseguiu fazer um termômetro que era muito preciso a forma que ele funcionava, porque o gás funcionava muito melhor do que o mercúrio. E a partir desse termômetro a gás que ele desenvolveu, ele fez pesquisas ali, matemáticas, extrapolações matemáticas, e ele conseguiu chegar num resultado que seria a menor temperatura possível para toda a matéria. Então lembra, vamos retomar aqui lá da aula anterior. O que é temperatura? Temperatura, lembra, é a vibração dos átomos ou moléculas de um corpo, de uma substância qualquer. Tá? Isso é temperatura. Então, quanto maior a vibração, significa que a temperatura é maior, exatamente. Se a vibração é menor, significa que a temperatura é menor. Então, aumenta a vibração, aumenta a temperatura. Diminui a vibração, diminui a temperatura. Então, eu pergunto para vocês, o que aconteceria com essa vibração das moléculas dos átomos se você começar a diminuir a temperatura, diminuir indefinidamente? Você, que é inteligente, claro,
vai dizer para mim, Ricardo, se a temperatura é a vibração, e se você diminuir a temperatura, diminui a vibração, se você continuar diminuindo a temperatura, diminuindo, vai chegar um momento em que a vibração vai parar completamente. Simplesmente não vai ter mais vibração. Então, o Kelvin já sabia disso. Tem um momento, tem uma temperatura mínima que não dá para diminuir mais, porque seria exatamente a temperatura em que a vibração dos átomos pararia completamente. Só que ninguém sabia estimar, nem chegar nessa temperatura e nem estimar exatamente que temperatura seria essa. Mas o Kelvin, com o termômetro a gás dele, que era muito mais preciso e eficiente, ele pôde fazer uma extrapolação matemática e chegar matematicamente no que seria a menor temperatura possível para toda a matéria. E essa temperatura foi chamada por Kelvin de zero absoluto. Ele conseguiu calcular essa temperatura e essa temperatura foi de menos 273 graus Celsius, exatamente aqui, menos 273,15 graus Celsius. Ele conseguiu fazer um cálculo exato de qual temperatura seria essa, com o termômetro a gás dele, a partir dos estudos do termômetro a gás. Então, esse é um conceito que vocês têm que saber também. Zero absoluto. O que é o zero absoluto? É a temperatura em que a vibração dos átomos ou moléculas, também tanto faz aqui, cessa completamente. Não tem como atingir uma temperatura menor do que essa, porque nessa temperatura os átomos pararam completamente a vibração. Então veja, se a gente não tem um limite superior de temperatura, por exemplo, lá na superfície do Sol, no núcleo do Sol, a temperatura é da ordem de milhões de graus. Não tem um limite que você fala assim, ó, essa aqui é a máxima temperatura que pode a matéria atingir. Não tem. Agora, a mínima temperatura tem. É exatamente essa aqui, o zero absoluto. É a temperatura em que cessa completamente, para completamente o movimento dos átomos, a vibração dos átomos e moléculas. E o Kelvin usava, né, a escala Celsius na época que ele estava estudando essas temperaturas, e ele chegou que seria na escala Celsius equivalente a menos 273,15 graus. Então aqui o ZA, no meu gráfico das escalas aqui, é menos 273,15 graus Celsius. Esse é o zero absoluto e a menor temperatura possível para toda a matéria. Agora, o detalhe interessante aqui é que, veja, vocês não podem confundir isso. Não é a menor temperatura encontrada pelo Kelvin nem por ninguém. Nunca ninguém conseguiu chegar nessa temperatura para o governo de vocês. Essa é a menor temperatura que o Kelvin deduziu matematicamente que seria possível chegar. Só que nunca ninguém conseguiu chegar nessa temperatura e existe ainda uma explicação para isso. Se a energia térmica é o movimento das moléculas, a vibração dessas moléculas, se você conseguisse chegar no zero absoluto, seria um estado em que a energia interna do corpo seria zero. Ela nunca é zero, a energia. Sempre tem alguma vibração, sempre tem alguma temperatura acima do zero absoluto. E aí os cientistas começaram a se perguntar o que aconteceria se nós conseguíssemos diminuir a temperatura até a vibração parar completamente dos átomos e você ter uma energia térmica, uma energia interna igual a zero. Ninguém sabe o que poderia acontecer, essa é a verdade. Alguns dizem que poderia acontecer uma singularidade, né, uma palavra aí que é utilizada pelos astrofísicos, ou uma ruptura do espaço-tempo, sei lá o que poderia acontecer se realmente alguém conseguisse fazer o corpo chegar a uma energia igual a zero. Mas o que os cientistas sabem, e é por isso que essas pesquisas abriram um novo campo de estudos, é que quando os corpos começam a chegar, certos corpos, próximo do zero absoluto de temperatura, próximo desse menos 273,15 graus aqui, alguns corpos, como o nióbio, como o titânio,
eles começam a adquirir propriedades de supercondutividade. Então, por isso, na física tem os estudos relacionados aos supercondutores. Principalmente esse nióbio e o titânio, quando estão próximos do zero absoluto, eles se tornam supercondutores. Então tem toda uma especulação de que isso teria aplicações inimagináveis na tecnologia, por exemplo, caso se conseguisse manipular esses materiais próximos do zero absoluto. Então, só para reforçar que o zero absoluto é uma temperatura teórica que nunca foi alcançada. Nunca foi alcançada, não é a menor temperatura encontrada, é a menor temperatura que seria possível para a matéria. Tá? Somente, claro, né, para quem acompanha os Cavaleiros do Zodíaco, sabe que o Yoga de Cisne, né, o cavaleiro sagrado de Atena, com o seu trovão aurora, o seu golpe pó de diamante, ele consegue chegar até o zero absoluto. Tá? Mas isso é só na fantasia, né? Na realidade, não é possível chegar nesse zero absoluto. Qual é o zero absoluto, Yoga? Vamos, responda-me. O zero absoluto, o zero absoluto. Escute, Yoga. O zero absoluto é a temperatura que congela tudo e que é de 273 graus centígrados abaixo de zero. A essa temperatura, todo e qualquer movimento molecular se detém. Uma vez há algum tempo, ele disse que toda substância é feita de átomo. É isso mesmo, como as pedras, as flores e o corpo, tudo é feito de átomos. Certo. E então, cada um dos átomos se movimenta intensamente e de forma aleatória. A temperatura nada mais é que a escala para mostrar a atividade dos átomos. Se o movimento é grande, a temperatura da substância sobe. Entretanto, se o movimento é lento, a temperatura desce. Será que você está entendendo, Yoga? Se quiser congelar algo, precisa deter os movimentos dos átomos. Normalmente, o propósito da luta é destruir as coisas, mas na técnica congelante, deve deter os átomos em vez de destruí-los. Deter os átomos em vez de destruir. Isso mesmo, Yoga. Detenha seus movimentos atômicos com seu próprio cosmo. Como você bem sabe, Yoga, o zero absoluto é a temperatura mais baixa que se pode alcançar neste universo. Mas mesmo para mim é impossível alcançar tal temperatura. No combate entre os cavaleiros que controlam o gelo, aquele que conseguir se aproximar o máximo possível do zero absoluto será o vencedor. E tudo isso depende do cosmo na luta, é isso, Camus? É claro, e é por isso que por mais que tente, jamais alcançará uma temperatura mais baixa. Você jamais atingirá o zero absoluto. Tá, então voltando aqui, veja. Então como Kelvin descobriu que esse zero absoluto é a menor temperatura possível, que corresponderia a menos 273,15 graus, foi criada uma escala com o nome escala Kelvin, cujo início dela, o zero dessa escala, é exatamente o ZA aqui, o zero absoluto. E aí, consequentemente, o ponto de fusão da água fica em 273 e o ponto de ebulição da água fica 100 graus acima, 373. Então, veja, surgiu, a partir dos estudos de Kelvin, uma nova escala termométrica que é chamada de escala absoluta de temperatura. Escala absoluta ou escala Kelvin. Então aqui agora vocês têm as três escalas termométricas lado a lado. Você tem a escala Fahrenheit, que foi a primeira escala construída. Eu acho que o zero absoluto na Fahrenheit é menos 469, não estou bem certo, mas eu acho que é isso. Então está aqui, 32 graus ponto de fusão da água, 212 ponto de fusão da água. Depois foi feita a escala Celsius, 0 e 100 ponto de fusão e ebulição da água, e o zero absoluto fica em menos 273, e depois foi criada a escala Kelvin, ou escala absoluta de temperatura, porque é a escala que inicia, o zero dela é o zero absoluto, a temperatura em que a vibração dos átomos cessa completamente, e aí, consequentemente,
o ponto de fusão da água fica em 273, o ponto de ebulição da água fica em 373. Tá? Então, está aqui o gráfico das escalas termométricas. Na próxima aula, a gente vai aprender a fazer a transformação entre essas escalas usando uma formulazinha e aí a gente entra nos cálculos. Pessoal, então é isso por hoje. Escalas termométricas. Na partir da próxima aula a gente começa com algumas continhas. Valeu então, um abraço para vocês, até a próxima.